Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 da noite desta quinta-feira, ainda repercutindo então o eletrizante GP do Brasil disputado no último final de semana lá em Interlagos e que viu uma vitória maiúscula, né, de Max Verstappen e da Red Bull. Ele realmente entrou na pista para fazer as pazes com Interlagos depois do que aconteceu no ano passado, em que ele venceria a prova com os pés nas costas, mas aí acabou caindo na armadilha do eterno rival Esteban Ocon e entregou a vitória de bandeja para o Hamilton. Esse ano não, né? Esse ano ele não deu chance, largou muito bem da pole, mesmo quando se viu atrás do Hamilton depois daquele pit stop, foi para cima, não perdeu tempo e assim venceu brilhantemente. Só que o GP do Brasil teve muito mais do que isso e na verdade eu tenho a impressão que quando a gente lembrar dessa corrida vai lembrar mais do pessoal da Fórmula 1B do que do pessoal da Fórmula 1A, né? Isso porque o pódio então teve Pierre Gasly da Toro Rosso em um final de corrida brilhante também, sensacional, de muita cabeça, sabendo ali controlar os nervos para segurar o Hamilton e a Mercedes atrás. E o Carlos Sainz, que vinha de uma prova de recuperação também sensacional, saindo da última colocação do grid para cruzar a linha de chegada na quarta colocação, mas depois acabou que ele foi alçado ao pódio por conta da punição dada a Hamilton, um pouco antes ali da briga Pierre Gasly versus Hamilton. O inglês acabou batendo, né, numa disputa, acabou tocando no Alex Albon ali na disputa mesmo pelo pódio, e aí a direção de prova entendeu que ele era culpado, ele mesmo admitiu culpa por aquele raro erro, né? É muito raro ver o Hamilton cometer esse tipo de coisa, mas acontece com todo mundo, e aí ele acabou caindo para a 7ª colocação. E essa punição do Hamilton também ajudou outros caras, né, como Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, que foram subindo aí na classificação, e isso se refletiu no Mundial de Construtores, porque assim, nesse momento, a gente sabe que o Mundial de Construtores é finito, a Mercedes já garantiu o título entre as equipes, a Ferrari termina o ano como vice-campeã, a Red Bull como terceira força e a McLaren como a quarta, né, equipe do grid, que é muito importante também para a recuperação dessa equipe. Então isso já está definido. A última colocação também já está definida, né? A Williams é a última colocada, vai terminar o campeonato com um pontinho só, aquele pontinho da Alemanha, né? Então uma temporada muito triste e muito decepcionante mesmo da Williams, mas também não é muita surpresa se a gente for voltar lá no início do ano e ver como é que foi o início de ano da Williams, né? Em que ela não tinha nem carro na pré-temporada, então assim, ela ainda termina com um pontinho e isso não vai mudar. Agora, o que pode mudar e que é bem interessante, porque ainda tem em jogo a disputa para o GP de Abu Dhabi, são essas posições ali intermediária e do fundo, que vai da Renault, que hoje é a quinta colocada, até a Alfa Romeo, né? A Haas ainda tá ali tentando, mas a Haas, assim, é a penúltima equipe do Mundial, ela não tem grandes aspirações, porque a gente viu quão ruim é o carro da Haas, né? Embora ela tenha tido uma classificação muito boa, muito competitiva, em corrida os carros da Haas são muito ruins, né? Eles perdem muito rendimento e acho que não vai ser muito diferente lá em Abu Dhabi, então eu afasto um pouquinho a Haas dessa disputa, mas Renault, Toro Rosso, Racing Point e Alfa Romeo vão para uma disputa mesmo ferrenha lá no GP de Abu Dhabi, a última etapa do campeonato, porque tudo isso vale tudo, né? Vale dinheiro, porque assim, quanto mais, obviamente, né, se a Fórmula 1, além da premiação por estar no campeonato dentro do top 10, o Liberty Media, a Fórmula 1, também distribui uma premiação pela colocação final no Mundial de Construtores. E é isso que essas equipes querem. Então, uma posição a mais já gera aí em torno de 3 milhões de dólares a mais, isso com base
na premiação do ano passado. Então 3 milhões, aproximadamente aí 12 milhões de reais, deve ser um pouco mais por conta também das negociações, né, dos direitos comerciais, enfim. Então esse valor deve ser um pouquinho a mais, um pouquinho acima disso, mas assim, já é uma grana que as equipes querem muito, né? Porque faz muita diferença para o ano seguinte em termos de desenvolvimento, de investimentos e também à beira desse teto orçamentário. Então vai ser interessante ver a briga entre elas e o quanto esse final de corrida do GP do Brasil, todo bagunçado pela entrada de 2 safety cars já na parte final, né? Tanto o primeiro carro de segurança por conta do abandono do Valtteri Bottas e o segundo por conta daquela batida entre os carros da Ferrari, o quanto que esses 2 eventos ajudaram a bagunçar esse pelotão de trás mesmo da Fórmula 1, né? Porque olha só, se a gente pegar a classificação antes do GP do Brasil, a gente vai ver o seguinte, que a Renault vinha na 5ª colocação com 83 pontos, a Racing Point era a 6ª, com 65 pontos, a Toro Rosso vinha em 7º com 64 e a Alfa Romeo era a 8ª com 35 pontos, enquanto a Haas vinha com 28. Depois do GP do Brasil, isso muda bastante, olha só. A Toro Rosso, então, com esse pódio do Pierre Gasly muito importante, hein? Ela sobe para a 6ª colocação, 83 pontos agora, e fica apenas 8 da Renault, que é a 5ª colocada. Aí você tem em 7º a Racing Point, com 67 pontos, graças ao 9º lugar do Sérgio Pérez, né? E a Alfa pulando bem, a Alfa vai para 57 pontos, 10 a menos só do que a Racing Point, ainda permanece na 8ª colocação, mas diminui bastante essa diferença e ainda se afasta bem da Haas, né? Porque havia uma ameaça até ali da Haas, porque a Alfa Romeo vem num final de campeonato muito esquisito, né? Sem marcar pontos, com pouca performance. Então, assim, essas 2 colocações do Kimi Raikkonen e do Antônio Giovinazzi, né, 4º e 5º na prova do GP do Brasil, foi muito importante para a Alfa se livrar da Haas e se aproximar um pouco mais da Racing Point. Mas a Toro Rosso é quem ganhou mais com isso, porque ela se aproxima muito perigosamente também da Renault, que não vive uma grande fase, né? A Renault vem também ainda nessa temporada bastante oscilatória. O GP de Abu Dhabi também é um GP bem esquisito, ele pode gerar corridas bem acidentadas, como pode gerar corridas monótonas, né? Então, assim, elas vão para um tiro no escuro nesse final de temporada, mas assim, muito acirrada a briga, então, nessa parte final do grid. Eu ainda aposto mais na Toro Rosso para terminar talvez aí na 5ª colocação do que a Renault. Vamos ver o que acontece, mas assim, as posições vão ser bastante disputadas, isso não tenha dúvida, porque grana a mais é sempre importante para essas equipes, principalmente as equipes aí do fundo do grid, do pelotão intermediário, né? Vamos ver o que acontece. E a McLaren, terminando aí com a 4ª colocação, importantíssimo para a recuperação dessa equipe, que realmente tomou decisões certas ao longo da temporada, com pessoas certas, estratégia, desenvolvimento, e apostando aí nesses 2 pilotos jovens. Quem vocês acham que termina então a temporada como a 5ª força do Mundial, hein? Deixa o seu recadinho aí e eu volto na semana que vem, mas sem antes pedir, inscrevam-se no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para não perder nada do nosso material. Até lá!